encontro de família com o nosso Fernando Nakagawa. Hoje eu nem fiz a minha andadinha, eu já estava aqui mesmo fiquei. Muito para bem. te encontrar. Bem-vindo, meu querido. Boa noite, Thaís. Vamos para mais uma semana? Bora lá. Naka, a gente está seguindo aqui nesse tema do endividamento, né, reconhecendo esse problema dos brasileiros e a gente vai continuar te explorando para isso, para entender exatamente o que aconteceu, como é que a gente chegou até aqui. É um dado super interessante, porque isso explica muita coisa do momento atual da economia brasileira, Thaís, mas também a evolução ao longo das últimas décadas da nossa economia e também da tecnologia e do sistema bancário, porque tudo isso está umbilicalmente relacionado e explica hoje por que a dívida cresceu e incomoda tanto. Começando aqui com dados do Banco Central, Thaís, sobre o endividamento. O que é o endividamento? Você soma todas as dívidas de uma pessoa, de uma casa e compara o total dessa dívida. Então tá lá, financiamento da casa, financiamento da moto, o cartão de crédito, consignado, soma tudo e compara com a renda acumulada em um ano, em 12 meses. Onde estamos? Estamos aqui, ó. A dívida, o endividamento das famílias equivale hoje a 49,9% da renda, metade da renda de um ano. É muito? Sim, é recorde histórico, nunca foi tão elevado. E a gente tem aqui a evolução deste dado desde 2005. Olha que interessante, Thaís, aí bem pertinho de você, no final do governo Lula 1, começo do governo Lula 2, este endividamento, que agora está em 50%, era de 20%, ou seja, somando todas as dívidas, dava 20% da renda de um ano. Muito diferente, menos da metade do que temos hoje. Ao longo dos anos, do final da década lá dos anos 2000, com o aumento da bancarização, a gente vê gradativamente os números crescendo. Veio o subprime lá em 2008, a crise nos Estados Unidos. O número continuou crescendo até dar uma assentada, mas a economia brasileira passou relativamente bem por aquela crise e o crédito continuou sendo dado, especialmente no crédito, o cartão de crédito. Aí chega a presidente Dilma Rousseff, a gente já está com um patamar próximo de 32%, 33%. E vai continuando crescendo até chegar a 40%. Aí tem a crise gerada lá em 2013, 14, recessão do Brasil. O número cai um pouquinho, mas volta a subir relativamente rápido, antes mesmo da eleição do presidente Bolsonaro. E aí vai subindo, chega a pandemia, cai novamente e aí sim, depois da pandemia, você tem uma estirada aqui com 10 pontos em pouco mais de 2 anos. E a gente está nesse patamar aqui, ó, próximo de 50 há quase 5 anos. Na próxima tela a gente tem o comprometimento da renda. O que é isso? É o quanto do salário vai para pagar a dívida. E este número está em 29,5%. Não é o recorde, mas é muito perto do recorde. E aí, por que esse número é importante? A gente gasta 30% do salário para pagar a dívida. 10% é juros e 20% é dívida propriamente dita. E se você olhar, esse número é o dobro do começo da série histórica. Lá em 2005, a gente gastava 5% do salário para pagar juros. Agora já gastamos 10%, ou seja, devemos mais e pagamos mais juro proporcionalmente. Lembrando que a taxa de juros hoje é exatamente a mesma de 2006, né? Agora começou a cair, o juro começou a cair um pouquinho, mas ainda assim está no mesmo patamar. Não é à toa, viu, minha gente? Não é assim por acaso que isso acontece, não. Tem todo um roteiro aí sendo. E eu sempre lembro o seguinte, tomar dívida não é necessariamente ruim. Nos países desenvolvidos, as pessoas têm uma boa representação da sua renda em dívidas, mas são dívidas de melhor qualidade e de um custo que nem se compara ao que tem no Brasil, né? O problema no Brasil é o custo, que é altíssimo e inaceitável no caso do cartão de crédito, e outros mecanismos. Parte dessa evolução também foi o acompanhamento de reformas que foram feitas. Agora, Naka, preciso te ouvir. O que você acha desse desenrola 2.0? Ajuda, mas não resolve. Acho que esse é o resumo dessa história. A possibilidade de usar, por exemplo, o FGTS, Fundo de Garantia, é um dinheiro que é do trabalhador, mas que hoje tem outras destinações, que é financiar, por exemplo, a infraestrutura das cidades ou a casa própria. Isso tem gerado reação de setores da economia. O ministro tentou deixar muito claro que não será um programa recorrente, dizendo que, olha, não vai ter o Desenrola 3.0. Mas você sabe, né?
A primeira coisa para existir o Desenrola 3.0 é o quê? É ter o Desenrola 2.0, que é exatamente esse que eles estão fazendo. Então, me parece uma medida que ajuda as pessoas, mas não ataca o problema central, que é multifacetado. Tem vários problemas. O juro é muito elevado, falta educação financeira para muita gente, infelizmente, e as famílias estão ali no momento de muita oferta de crédito e de outras demandas por orçamento, como é o caso das plataformas de aposta financeira, de aposta esportiva. Então, você tem uma série de fatores que efetivamente e infelizmente não estão sendo atacados. Claro, foi o que tratei aqui também há pouco na abertura do Hora H. Naka, isso bateu de alguma forma no mercado financeiro hoje? Sim, de maneira indireta e de um jeito bem interessante. A gente tem o fechamento hoje, a Bolsa caiu, perdeu 190 mil pontos, com o pessimismo lá fora, com a guerra, ia ter a reunião no fim de semana em Islamabad, não teve, isso gerou um certo mal-estar hoje no mercado. O dólar caiu um pouquinho, R$ 4,98, mas a Bolsa perdeu o patamar de 190 mil pontos, e um grupo de ações que hoje pesou muito na Bolsa, está na próxima tela e tem a ver com o Desenrola, que são os grandes bancos. Banco do Brasil caiu 0,84%, Bradesco caiu quase 1%, Itaú caiu 0,86%, porque Dario Durigan teve reunião com todos os grandes bancos, públicos e privados, e há um entendimento de que os bancos vão ter de dar a sua parte nessa história e vão cortar um pouco do juro, cortar lucro, e aí a ação cai. Claro, exato. Vão ter que dar a sua parcela, né? Agora, Naka, o que que todo mundo, eu, por exemplo, meu marido fala, não é possível, você já vai ver de novo quanto está o petróleo. A primeira coisa que eu faço, eu abro para ver como é que está o petróleo, porque, reportagem da The Economist nesse fim de semana, dizendo, nós já estamos vivendo a pior crise da história de fornecimento, o mercado não está vendo esse preço ainda. Que preço que o mercado está dando, Fernando Nakagawa? Então, o preço em si, ele está sendo acompanhado ali, mas ele está gerando em cima de muita volatilidade, está sendo uma montanha-russa. Antes da guerra começar, o petróleo estava lá, $72, pertinho da Thaís. Isso aqui não é 2002, não, isso aqui é... Não. Fevereiro. É fevereiro, faz pouquíssimo tempo. 72. Na sexta-feira, a gente terminou o dia novamente acima de $100, e hoje estamos em $105, com um aumento de praticamente 50% em pouco mais de um mês e meio, 2 meses de guerra. Qual o resultado disso? A gente está no pior momento de fornecimento de energia e dúvidas sobre a capacidade de fornecer. Então, não é uma questão apenas de preço, está mais caro e a oferta é menor, porque o Estreito de Hormuz está fechado. Resultado para o Brasil... Hoje, segunda-feira, o combustível vendido pela Petrobras, diesel, está 50% mais baixo do que a média internacional e gasolina 60%. Ou seja, quem importa está tendo prejuízo se importar. É bem provável que não esteja importando. A gente já está com o tempo estourado, mas eu preciso fazer um comentário aí, vou tomar o tempo do seu próximo comentário. Que há uma preocupação muito grande da resposta dos governos em manter para os consumidores a sensação de que está tudo bem e que, portanto, podemos continuar consumindo gasolina e diesel e tal, como se não houvesse uma guerra. Isso está acontecendo no Brasil, está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos de alguma forma, e o alerta é, o consumidor, se a demanda não baixar, a oferta vai demorar ainda mais para se estabelecer, portanto, esse preço não volta para um patamar aceitável tão cedo. Ótima lembrança, porque tem país que está reduzindo a velocidade de estrada para reduzir gasto de combustível. Reduzindo o dia de trabalho. Dia de trabalho, home office e até estabelecendo rodízio de carro para evitar que as pessoas usem o carro. E aqui no Brasil, nada. Ao contrário, as autoridades todas, do governo federal, dos estados, lutando para reduzir o preço do combustível. E a Petrobras segurando esse preço em patamares inaceitáveis. Mas vamos lá. Hoje, relatório Focus, mais um ajuste pequenininho da expectativa de inflação. Foi marginal, mas ainda assim para cima. Para cima. 7ª semana seguida de alta. Já estamos esperando uma inflação perto de 5% neste ano. Tudo por causa da guerra. Mas a inflação de 2027 começa a ser contaminada. Já é a 3ª alta seguida. E não é só a inflação que sobe. A economia cai, tem uma desaceleração e a gente vê um PIB um pouco mais assentado. A única boa notícia do Boletim Focus é o dólar, caiu 5 centavos, estavam esperando 5,30 no fim deste ano, agora estão esperando 5,25.
ainda assim maior que o de hoje. Fiquei feliz também de não terem mexido na expectativa para a Selic, para a taxa de juros. Tem decisão nessa quarta-feira, ou seja, encontraram algum limite e boa parte desse limite aí é em função do câmbio, né? Porque se o câmbio estiver ajudando, ainda assim a inflação continua subindo. Hoje usamos e abusamos do nosso Fernando Nakagawa. E ele foi... porque eu comi o tempo dele. Obrigada, meu querido. Boa noite. Até amanhã.